Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. Apocalipse 13, 1. Vamos orar e pedir sempre que o Senhor esteja conosco para nos orientar. Meu Pai amado, Rei da Glória, mais uma vez me coloco perante o Senhor e assim empresto ao Senhor os meus lábios para falar palavras cujo sabor é de mel, porque sua palavra é como mel, é agradável, é o melhor para a nossa saúde espiritual e assim também é tão bom para a nossa alma quando um homem, uma mulher se predispõe a procurá-lo, a ser sincero contigo, Senhor, e desejar beber e comer do lindo cardápio, cujo o Senhor hoje já tem preparado para nós. Que todos possam receber esse cardápio, abre o entendimento, aguça o entendimento de todos, para que todos possam compreender do que se trata, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O que nós vamos estudar hoje, amada igreja? Um tema que interessa muitas pessoas. O tema de Apocalipse, o livro de Apocalipse em si, já falei inúmeras vezes, né? Porque já faz várias semanas que nós estamos estudando esse livro. É um livro de grande interesse, tanto nos filmes por parte daqueles que estão no pecado, nos filmes de Hollywood, se fala de Apocalipse, porque é um livro que retrata os fins dos tempos e as pessoas, a humanidade, quer saber aquilo que haverá de acontecer em dias vindouros. Mas você, quando falo de você, eu falo da noiva de Cristo, cujo acredito que é você. Pois para a noiva não será apenas um filme, não será apenas uma ficção, cujo Senhor haverá de nos apresentar, mas será a revelação pelo revelador. Mais uma vez, eu vos digo que o livro de Apocalipse é apenas interpretável pelo revelador, cujo há uma só interpretação, aquilo que a interpretação dada pelo Senhor. Por isso que a revelação do Apocalipse é um presente para os Joãos dessa geração. Aqueles que têm intimidade e pode ensinar para uma geração que quer ser noiva de Cristo, que quer ser íntima do Senhor. Hoje nós vamos falar dentro do livro de Apocalipse acerca de um tema muito importante. A besta do livro de Apocalipse, a famosa besta do livro de Apocalipse. Associamos a besta ao seu número, 666. Alguns usam esse número sem saber o que estão usando. Usam esse nome e esse número, cujo é um só, com brincadeira, porque dizem, isso não é nada, são apenas números. Pois preparem-se, pois com esse estudo vocês entenderão realmente o significado da besta e também o seu número. Dentro do capítulo 13, que nós estaremos estudando, presta atenção porque João, dentro da visão que o próprio Senhor irá dar para João, irá ver duas bestas. Isso mesmo, duas bestas. Uma besta que surgirá
do mar, e outra besta, cujo nós iremos ler, que surgirá da terra. Bom, essas duas bestas é uma só. É a mesma besta, porém que se apresenta com outra face, mas essa besta é nada mais, nada menos que o próprio Satanás. O próprio Satanás. Então, nós vamos estudar hoje quem é a besta. Satanás, já sabe, mas as suas influências, o seu domínio e as suas faces. Então, essas duas bestas serão apresentadas no capítulo 13, mas saiba que é uma só, o próprio Satanás. Aquele que age de geração em geração, aquele que age de reino em reinos, de história em história, porque desde o princípio, Satanás, quando tomou a autoridade sobre a terra, pois deixou o seu legado. Mas, já em breve, Satanás, a besta, será derrotado pelo Todo-Poderoso, pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Estão preparados? Então, vamos lá. Apocalipse 13, 1 a 11. A besta que saiu do mar. Vi uma besta, disse João, que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre. E em cada cabeça, um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? À besta foi dado uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, línguas e nações. Todos os habitantes da terra, olha isso, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvido, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. E no versículo 11, então vi outra besta que saía da terra, com chifres como o cordeiro, mas que falava como o dragão. Vamos lá, meus amados. Vamos começar. Aqui João viu duas bestas. Uma saindo do mar e outra saindo da terra. Bom,
O que alguns teólogos estudiosos da religião pensam acerca da simbologia profética das duas bestas, cuja uma emerge do mar e a outra emerge da terra? O que esses teólogos hoje pensam acerca disso? Pois eles dizem, entre eles, que a palavra besta significa poder religioso ou poder político. Ou seja, eles concluem que parte da besta, parte dela vem do poder religioso e parte dela vem do poder político. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que o Senhor irá nos instruir nessa noite. Presta atenção. O que é a besta? A besta, ela tem poder para usar homens. Ela tem poder para usar homens que emprestam a sua boca para suas más profecias. A besta, ela tem poder para usar líderes e assim incitar a guerra e provocar a destruição. A besta tem poder para conduzir líderes a argumentar e trazer a política em seu favor e destruir nações por causa dos seus interesses. A besta, ela tem o poder de induzir e manipular lideranças de nações, porque se fala no livro, que a besta conduz homens, olha isso, conduz homens a falarem blasfêmias. Ela conduz homens a dirigir a blasfêmias contra os santos, contra a igreja e provocando guerra, inclusive entre nações. Então, assim diz o Senhor, nessa noite para nós, presta atenção, a besta que surge do mar e da terra são simbologias de domínios territoriais, tanto do mar como da terra. Não significa poder religioso ou poder político. Não, mas é simbologia de domínios territoriais. E a influência da besta é justamente o próprio Satanás, que influencia, consegue entender? Os territórios, que influencia tanto no mar como na terra, continentes, autoridade, chefes, cabeças, cujos serão elegidos no seu devido tempo, para justamente Satanás, a besta, a justamente colocar e influenciar e instaurar o seu reino aqui na terra. Então, assim diz o Senhor nessa noite. Em verdade vos digo, que tanto o poder religioso como o poder político estão entrelaçados no sistema da besta. Pois a besta tem várias fases. Tem várias faces. A besta. Não somente duas faces. Ela se apresenta tanto nas águas como na terra. E ela está para enganar multidões. A besta, conhecida como a serpente. A besta conhecida como Leviatã, que sai das profundezas do abismo. Conhecido como o grande dragão, que arrastou com sua cauda e precipitou parte dos servos a cair com ele. E as estrelas caíram do seu firmamento, pois a besta produz
a pobreza, porque influenciará muitas nações. A pobreza, a besta produz destruição, avareza, o poder e domínio das trevas sobre nações, trazendo em tudo a destruição. Destruição, meus amados, no âmbito religioso, principalmente, cujo há um sistema corrupto que se corrompeu fazendo altares, lugares profanos e profanando lugares santos. Então assim diz o Senhor, e nessa noite, em nome de Jesus, a besta corrompeu e corrompe o sistema e corrompeu liderança para conduzir multidões ao engano. O sistema da besta é o mesmo sistema do anticristo, cuja política está dentro desse sistema. E a besta está dentro da política. Mateus 24, 24. Olha que diz. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vocês, meus amados, precisam reter que o sistema da religiosidade, ele é pactuante com o sistema político para a destruição da própria casa de Israel. A finalidade da união maligna, aonde a besta colocará seu domínio, sua influência sobre a religião e a política, porque ela vai precisar disso para dar um fim à casa de Israel. Isso é o propósito de tudo isso. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Há poucos Daniéis sobre a terra. Há poucos Daniéis que sabem viver na Babilônia, que sabem andar nas ruas e vielas da Babilônia, subir as estradas de pedras até os palácios e monumentos feitos pelos reis da Babilônia, cujo esses Daniéis entrem e saem sem serem contaminados pelos manjares oferecidos pelos reis babilônicos. Dentro da política do anticristo, pois o Senhor encontrará com muita dificuldade aquele cujo não se contaminarão dentro do sistema do anticristo. Pois o sistema da besta está desde a escolha, escuta, o sistema da besta está desde a escolha do político, cujo uma nação escolhe, porque a grande maioria vai de acordo com esse sistema, porque assim está escrito na palavra do Senhor, o povo se alegre, o povo se agrada a escolher, o povo segue. Não há diferença, não há contradição de que a besta é uma só, mas com várias faces. É o próprio Satanás. Pois a besta atua em várias áreas e várias situações e em várias ocasiões. Nas mais simples ocasiões, ela pode se manifestar. E como diz a palavra em Apocalipse, ela usa os lábios para profanarem os meus santos, diz o Senhor, o meu santo nome, desculpa, e macular
a minha santa presença quando eu estou presente. Pois em verdade eu vos digo que o sistema da besta opera trazendo engano ao poder religioso sobre a terra. Pois muitos, escuta isso, pois muitos dizem que a minha glória está operando e são induzidos pelo Espírito Santo, quando na realidade são conduzidos pela boca da besta a profetizar o que eu não falei, a ensinar e permitir heresias sobre os altares. Assim diz o Senhor. O sistema da besta opera quando também ultrapassem o sistema religioso e passam a adotar o sistema político. E o religioso disse: vamos eleger um político que seja político na Babilônia, assim como Daniel. Quantas igrejas cuja no passado e o passei se colocam a eleger entre a congregação, entre o povo, um político, cujo o líder diz: irmãos, vamos eleger esse, porque esse será um Daniel. Pois assim diz o Senhor, em verdade eu vos digo, que quem levanta um Daniel sou eu, e não o povo. Porque Daniel, mesmo sendo usado por diversas vezes pela minha poderosa presença, pois o povo não o livrou da cova dos leões. E muito menos fizeram passeatas para intervir a favor de Daniel em uma concessão política. Pelo contrário, Daniel foi julgado pelo próprio povo e pelos próprios políticos de um sistema da besta. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. A palavra do Senhor veio a João e no versículo 2 disse: a besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Bom, assim diz o Senhor dos Exércitos, em verdade eu vos digo. Profeticamente, olhem para o livro da Revelação e vejam os feitos de Daniel. Entende que as nações são comparadas a estátuas, são comparados com dedos, são comparados com chifres e a autoridade são comparados simbolicamente. Muitos não conseguem entender o livro de Apocalipse, porque o seu contexto aprofunda-se demasiadamente ao entendimento profético e não naquilo que se lê somente literalmente. Pois quem é espiritual entenderá das coisas espirituais. E quem é natural só entenderá das coisas de ordem natural. Pois em verdade vos digo, a visão que João teve foi a visão que muitos não terão mais. O que desmascara o domínio da besta, o que desmascarará o domínio da besta, assim diz o Senhor, são as duas testemunhas, que andarão pelos palácios da Babilônia e não se corromperão.
Viajarão ao lado da águia de Roma, mas não se afeitarão. As duas testemunhas conseguirão identificar o poder religioso pelo qual a besta vai dirigir o seu domínio sobre as igrejas, sobre as denominações da terra e sobre os líderes religiosos da terra que se agruparão e farão um grande encontro ecumênico, cujo todas as religiões serão uma só, dirigida e direcionada pela besta. As duas testemunhas irão denunciar o sistema político no qual nações fortes, com braço de ferro, com domínio e também com força, se apresentarão sobre os povos inocentes e sobre nações ingênuas. Se apresentarão como um grande leopardo, forte, preparado, imponente. Os seus pés serão devastadores, como os pés de um urso, e a boca como de um leão a devorar. Porém, a essas nações, o dragão deu para elas o poder, o trono da autoridade, e colocará cabeças para poder ferir o que é mortal, destruir todos aqueles que são santos, ou seja, destruir a igreja do Senhor. Apocalipse 13, 4 diz assim: adoraram o dragão, que tinha dado a autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Pois assim diz o Senhor a nos instruir nessa noite. Muitos adorarão o dragão, que dará autoridade à besta, e também irão adorar a besta, que é um só, o próprio Satanás. Quem é a besta? E quem pode guerrear contra ela? Somente, amados, aquele que é santo. Somente aquele que é rei, rei dos reis, guerreará contra a besta, contra o falso profeta e contra o anticristo. Prestem atenção, igreja. A besta continuará até o seu último dia a emprestar a sua boca para falar palavras arrogantes e blasfemadoras, para que a autoridade possa agir sobre a terra e envergonhar a terra, como assim já se vê nações grandes dominando nações pequenas. E em Apocalipse 13, 5 diz: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dada a autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome no seu tabernáculo. Os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, línguas e nação. Pois a besta, amada igreja, dará poder para as autoridades dessas nações de ir contra os santos. Ou seja, ela irá influenciar as autoridades, cujo será do seu domínio para ir matar os santos,
aniquilar a casa de Israel. Para vencer, e a Bíblia diz que será dada autoridade e permissão para essas autoridades vencer contra os santos. E todos os habitantes da terra adorarão a besta, exceto a noiva de Cristo, que obviamente não se deixará corromper. A blasfêmia estará no meio dos homens, cujos serão autoridade, meus queridos, cabeças da besta. Pois esses homens, eles emprestarão seus lábios enganosos para a besta, e a se negar e blasfemar contra tudo que se refere ao Senhor. Pois assim diz o Senhor, por acaso é diferente dos dias de hoje? O G20 na ONU, no agrupamento das nações, o G20, assim diz o Senhor, é formado por ministros de finanças e representantes governamentais dos países mais ricos do mundo e emergentes. E eles têm como objetivo de fortalecer a economia mundial e levantar em pautas, em discussão, assuntos políticos e religiosos. A pergunta que eu lhes faço, assim diz o Senhor, por que Israel, sendo um dos países mais ricos do mundo, não está entre a lista do G20? Por que na lista dos homens, dos líderes ou investidores financeiros que representam os países mais ricos e emergentes do mundo, Israel não está? Sendo que, inclusive, os maiores bancos, um dos maiores bancos do mundo é israelense, cujo um dos judeus mais ricos do mundo é Joseph Jacob, que é um dos homens mais ricos do mundo. Então, por que Israel não está nessa lista? Porque o foco do Império Babilônico, desde a época de Daniel até os dias de hoje, é ver em ruína a nação cujo nome leva o nome do Senhor. Por intermédio da besta, nações e poderosos estão a blasfemar contra o Deus de Israel. Deve-se, obviamente, entender que Satanás e a besta são os mesmos. Ele está no sistema religioso e ele também está no sistema político. Quando retrata a figura de animais em Apocalipse ou no livro de Daniel, entende, meus amados, que tudo isso são exemplos de quê? De força, exemplo de poder, impérios e domínio. Porque naquilo que nós estamos lendo aqui, a primeira besta, ela se apresenta como patas de ursos e como um leopardo, representando a sua rapidez de conquista, a sua astúcia, a sua força e imponência, né? Vamos lá. Apocalipse 13, 8, diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvido, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro, essa aqui para a noiva,
Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Pois assim diz o Senhor. Os santos não temerão a morte, ou muito menos se venderão aos sistemas religioso e político pelo qual a besta irá operar nos últimos dias. Se alguém há de ser morto à espada, então haverá de ser morto, porque aquele que é morto terá a vida eterna. Assim diz o Senhor. Versículo 3 do capítulo 13. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, é a mesma, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. O que isso significa? Significa que foi dado poder porque uma imagem foi estabelecida desde o princípio. O quê? A política e o engano. Então, Satanás, ele tem poder sobre o engano. E ele está a enganar a todos, está a enganar até os eleitos. E a política pelo qual faz parte do seu sistema é conivente para a destruição da própria casa de Israel. Mas a noiva estará atenta. E certamente não irá fazer parte dos discursos de líderes e ouvir a autoridade que se dizem ser autoridade, mas não têm autoridade. Pois muitos, assim diz o Senhor, muitos têm coração inclinado a ouvir ensinamentos e discursos daqueles que não me servem e daqueles que fazem parte do sistema da besta. Por acaso, alguns não têm ouvido ministrações e pregações que não condiz com a minha palavra e levam a multidão ao engano ou até mesmo permanecer aonde ela está? Por acaso, muitos não têm levantado uma bandeira, um patriotismo e defendido uma política corrupta, dizendo, Deus ali está? Pois em verdade vos digo, eu não estou. Porque quando estive sobre os políticos, estive sobre um Daniel. E não se encontra na terra um Daniel preparado para estar na Babilônia, porque Daniel tem que ser um político. Ainda não encontrei um Daniel sendo político para governar sobre a Babilônia. Pelo contrário. E eu vos digo que há um outro político que em breve se levantará para governar
a Babilônia. E todos seguirão esse político, menos a noiva de Cristo, porque o seu nome é Anticristo. Apocalipse 13, 16. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receber uma certa marca na mão direita e na testa. Pois em verdade eu vos digo, diz o Senhor, que quando esse líder se levantar para fazer-se conhecido, as nações sofrerão um repúdio, sofrerão açoites, sanções e correções. E assim, como o sistema já é do maligno e já está preparado pelo anticristo, então o anticristo dará ordem que a marca da besta seja colocada sobre a testa ou na palma da mão direita de todos os habitantes da terra, para que ninguém pudesse comprar nem vender se não colocar essa marca. Está claro? E é simples assim. Apocalipse 13, 17 diz assim: para que ninguém pudesse comprar nem vender, está falando dessa marca, né? A não ser quem tiver a marca, que é o nome da besta, o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Seu número é 666. 666. Pois assim diz o Senhor, amada igreja: se levantará um com imagem aterrorizante que colocará todas as nações a seu dispor, e ele fará o que bem lhe entender. E o mundo lhe oferecerá o poder, porque assim o mundo já foi lhe entregue, o mundo já pertence a ele. E o que dizer da internet? O que dizer da corrupção das eleições, da manipulação eletrônica? O que dizer da manipulação sobre a mídia, sobre os filmes, sobre a televisão, sobre novelas, sobre conceitos, sobre pessoas influenciadores de multidão que são mentes escravizadas, cujo ele assopra nos ouvidos dessas pessoas e diz: fabriquem a marca que eu levo sobre minha testa. E esses fabriquem exatamente a marca da besta, cujo esse profetiza exatamente o que a antiga serpente quer que profetize. Por quê? Porque eu já entreguei nas mãos dele, assim diz o Senhor, o domínio sobre a terra. É necessária a perseguição dos santos. É necessário choros e gemidos inexprimíveis que clamem por mim, diz o Senhor. É necessário que Israel volte ao primeiro amor. É necessário que o meu povo, que se chame pelo meu nome, se humilhe e se arrependa dos seus pecados, porque assim eu virei do céu, ouvirei a sua voz, ouvirei o seu clamor, os seus gemidos, e não somente sararei a terra deles, mas salvarei o meu povo da destruição do tirano futuro. Não sabeis que o anticristo será elegido pelo sistema religioso e político?
1 João, capítulo 2, versículo 19, diz: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não era do nosso meio, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Sabia que o anticristo tem uma linhagem judaica dos nossos, mas saiu? E assim, estou falando da sua genealogia judaica. Olha isso, como Satanás profana. Como ele profana. Olha quem ele escolheu. Pois assim diz o Senhor, o anticristo será elegido pela junção das igrejas em acordo com a política que envenena os altares do sistema. Assim diz o Senhor. Muito temos aprendido sobre a besta, cujo tem várias faces. Como foi interessante, meus amados, e como é necessário que você, igreja, temente ao Senhor, conheça seu inimigo. É importante para que você não seja levado pelos seus discursos de suposta paz, quando inclusive haverá uma grande guerra, cujo muitas nações irão padecer, sofrer muito, porque é necessário que o filho da perdição seja elegido pelo sistema que hoje já está. O sistema político e o sistema religioso. Mas a noiva, que noiva, terá uma grande vantagem em seu favor. E principalmente essa noiva que está me vendo, porque ela está sendo instruída a reconhecer o seu inimigo, as suas astúcias, mas também aquele cujo deverá também reconhecer as duas testemunhas, cujo irão denunciar tanto esse sistema político como também o sistema religioso. Quando esses dois aparecerem, ouça-os, porque sinais e milagres acompanharão esses e grandes sinais para a glória do Pai. Meu Senhor, a quem temeremos? Nós não temeremos da imagem aterrorizante da besta. Nós não temeremos daquilo que se esconde atrás daquele que surge do mar, daquele que surge da terra, daquele que age atrás de um sistema cujo hoje, por causa da sua palavra, nós conseguimos identificá-lo. Livre, Senhor, os ingênuos, livre as nações, livre, Senhor, os escolhidos de serem enganados, o ser influenciado pelo sistema da besta, cujo já estão e já está em muitas igrejas evangélicas a profetizar aquilo que vem da boca da besta, porque são falsas profecias que enganam uma geração a ser induzido ao engano do sistema que também pertence a ele. Guarda, Senhor, aquele cujo tem
sua marca, a marca do Senhor, a amada, aquele cujo irá fugir pelos desertos, grávida do verbo, da promessa, da palavra, e que defenderá seu bebê, sua promessa. Aquele cujo é vestida de sol, mas aquele cujo também tem seus pés postos sobre a lua, que é a cabeça de Satanás, e pisa sobre a serpente e tem autoridade sobre ela. Muito obrigado por essas palavras, Rei. Em nome de Jesus. Amém.